Olá, povo de Deus, sábado 12 de novembro de 2022, São Josafá, 32ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir da terceira cartinha de João, 1, de 5 a 8, Lucas 18, 1 a 8. Caríssimo Gaio, é muito leal o teu proceder, agindo assim com teus irmãos, ainda que estrangeiros. Eles deram testemunho da tua caridade diante da igreja. Farás bem em provê-los para a viagem de um modo digno de Deus, pois, por amor do nome, eles empreenderam a viagem, sem aceitar nada da parte dos pagãos. A nós, portanto, cabe acolhê-los para sermos cooperadores da verdade. Essa é uma carta de encorajamento que apresenta a situação e pessoas bem concretas. O ancião é certamente responsável por um grupo de comunidades e está encontrando a oposição de Diótrefes, o bispo de uma igreja local, a quem acusa de ser dominador e de ter uma língua ferina. O ancião enviou alguns missionários que se hospedaram na casa de Gaio, mas Diótrefes não permitiu que eles tivessem acesso à comunidade local. Agora torna a enviá-los e pede a ajuda de Gaio. Demétrio, portador da carta, talvez seja um desses missionários. Note-se que a crítica ao bispo Diótrefes não é a respeito de uma doutrina errada, mas de um espírito autoritário que toma decisões sem consultar a comunidade. Fica claro que a comunidade vive o drama da divisão interna, que ameaça paralisar a sua atividade missionária. A carta chega a ser simplória, tratando de um problema interno da comunidade, e a recomendação é viver sempre na verdade e no bem. João diz a Gaio: não imiteis o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. Impressiona-nos sempre que as primeiras comunidades tenham enfrentado conflitos internos, além de viverem em constante perseguição. Há sentimentos contrários aos de Cristo que acabam invadindo as comunidades e gerando dor, sofrimento e divisão. No caso desta terceira carta de João, fica claro que o poder também era fator de divisão. Diótrefes tinha o comportamento que até hoje prejudica tanto nossas comunidades, o anseio do poder. O poder, quando não é entendido como serviço, sempre gera disputas e intrigas. Hoje vemos uma nova onda de clericalismo na igreja, tão condenado pelo Papa Francisco, que chegou a dizer que ele se constitui numa praga, num câncer dentro da igreja. É famosa a frase: aqui quem manda sou eu. Infelizmente, há uma parcela do clero que a tem como slogan e do alto de sua arrogância oprime e maltrata o povo. Lucas 18, de 1 a 8, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar?
eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? É evidente que não podemos interpretar nossa perícope de hoje de maneira fundamentalista, pois teríamos uma imagem bem distorcida de Deus. Imagine se é preciso ficar insistindo com Deus até Ele de nós se cansar e nos atender porque lhe tiramos a paciência. Aliás, há certas formas de devoção popular que precisam ser purificadas, pois é bem assim que entende tal parábola. Quando insistem em rezar 3.000 Ave-Marias, ou tomar a decisão de ir ao cemitério 9 segundas-feiras consecutivas, levantar de madrugada para fazer uma tal de quaresma de São Miguel, e por aí vai. A terceira conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, realizada em Puebla, no México, no ano de 1979, referia-se à religiosidade popular da seguinte maneira: a revalorização da religiosidade popular, apesar de seus desvios e ambiguidades, exprime a identidade religiosa do povo. Ao purificar-se de eventuais deformações, ela oferece um lugar privilegiado à evangelização. As grandes devoções e celebrações populares têm sido um distintivo do catolicismo latino-americano. Elas conservam valores evangélicos, são sinal de pertença à igreja. Então, é preciso todo cuidado para que os desvios e ambiguidades não estraguem aquilo que é da alma do povo. Com essas considerações, podemos reler a parábola de hoje e perceber que seu contexto era de cristãos das primeiras comunidades que sofriam com a demora da vinda do Filho do Homem. Muitos achavam que Deus não os estava ouvindo e atendendo. Daí o pedido de perseverança que está embutido na parábola. Perseverança na oração, perseverança na participação comunitária. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Estas interrogações querem levar os cristãos a se alimentarem na sua fé e esperança, para que a perseverança seja a marca constante dos seguidores de Jesus. Nosso texto de hoje ainda termina com uma interrogação profunda. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Aí está sintetizado o grande desafio das comunidades cristãs no final do primeiro século. E por que não dos cristãos de hoje? Uma vez que há muita gente desencantada, desanimada, até deprimida. Daí que devemos continuar orando sempre: Senhor, aumenta a nossa fé. Kuncevich nasceu num lar cristão ortodoxo da Ucrânia no ano 1580. Desde jovem manifestou vocação religiosa. Por isso dedicou-se ao estudo da filosofia e da teologia. Ao completar 20 anos, ingressou na ordem de São Basílio e tornou-se monge. Ao emitir seus votos, adotou o nome de Josafá. Apesar da pouca idade, destacou-se pelo comprometimento, espírito de oração, sabedoria e caridade para com todos. Numa de suas visitas pastorais a uma paróquia sob seu governo, sua casa foi atacada. Muitos que o acompanhavam foram massacrados. São Josafá Kuncevich então apresentou-se corajosamente diante dos inimigos e perguntou:
por que vocês matam meus familiares se querem matar a mim? Então, sem piedade, a multidão de cismáticos espancou e torturou São Josafá Kuntsevich. Depois decidiram matá-lo e jogar seu corpo num rio. Era o dia 12 de novembro de 1623. Um beijo no seu coração.